voltamos com mais um episódio do Alô Criançada. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje nós vamos dar sequência nas nossas palestras sobre como alcançar o coração dos nossos filhos. Eu te peço desculpa, a mudança de tempo me deixou um pouco rouca, mas vai dar certo. Hoje nós vamos fazer um apanhado das nossas opções, das nossas lições, né? Nós temos tantas lições todos os dias aprendidas e como nós podemos usar essas lições, o aprendizado, a sabedoria acumulada para orientar o coração dos nossos filhos. E é muito importante que você esteja de coração aberto, porque pode ser que eu confronte você, pode ser que eu concorde com o que você já está fazendo, mas pode ser que você perceba que você não está no caminho tão assertivo para atingir os seus objetivos. Então, fica comigo, esse é só uma introdução, nós vamos para um próximo bloco e vamos falar mais ativamente sobre como orientar os corações dos nossos filhos em direção à nossa fé, em direção a Deus. Então, não vá embora, eu te aguardo, volto logo logo. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás investiu 28 bilhões de reais e levou a saúde mais perto das pessoas. Foram 8 novos hospitais, 6 policlínicas e mais 3 serão inauguradas até 2026. Ampliação de leitos de UTI e atendimentos especializados. Goiás entregou o Cora, o maior e mais moderno hospital público de combate ao câncer infantil. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. Voltamos, falei que era rápido. Vamos entrar aqui ativamente no nosso tema, orientando o coração em direção a Deus. Quando eu falo de orientar o coração do seu filho, nós primeiro precisamos identificar o que está dentro do coração dele. É muito importante que você, pai, que você, mãe, entenda tudo que está no coração do seu filho, que você conheça aquilo que ele ama, aquilo que ele gosta, que você conheça, que você identifique aquilo que ele admira. Porque como que eu poderia dizer? Nós determinamos os nossos passos baseados nas nossas paixões, nos nossos amores. Aquilo que nós amamos é o que nos move. E é muito perigoso quando nós percebemos que os nossos filhos estão amando coisas ou pessoas erradas, estão amando comportamentos errados. E é muito importante nós identificarmos se o motivo pelo qual eles estão amando e admirando caminhos errados é porque eu, pai, eu, mãe, falhei em apresentar o caminho certo para o meu filho. Não tem como nós sairmos daquele versículo que eu já falei alguns programas atrás. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. É importante que você, pai, esteja no caminho. É importante que você, pai, esteja trilhando os caminhos que você quer que o seu filho trilhe. É importante que você tenha uma aliança, um compromisso com o caminho que você quer o seu filho trilhando. Porque se você, pai, só ensina para o seu filho, vou dar um exemplo. Olha, você tem que ser honesto, você tem que ser bom, você tem que ser educado com as pessoas. Mas se você não é bom, honesto e educado, você não está no caminho que o seu filho que você está querendo que ele trilhe. Pode ser que ele mesmo assim, ao ver que o pai, que você não é o exemplo que ele quer, pode ser que ele escolha ser diferente. Mas a maior parte das pessoas tendem a repetir comportamentos aprendidos em casa. Quando nós estudamos o comportamento humano,
nós percebemos que um lar ruim pode gerar 2 tipos de pessoa. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Um pai alcoólatra que agride os filhos e agride a esposa. E eu tenho 2 filhos nesse caminho, nessa casa. Um filho pode falar assim: eu não gosto de quem o meu pai é, eu não gosto de como meu pai me trata, eu não gosto de como meu pai trata minha mãe. Então eu vou ser diferente. Eu não vou trilhar os mesmos caminhos do meu pai, porque eu não quero me tornar como ele. Mas o outro filho pode de repente falar assim: tudo que eu aprendi foi agressividade, tudo que eu aprendi foi violência, então eu não sei ser diferente. Por causa disso, eu serei igual ao meu pai. Existem 2 caminhos, ou repetir ou romper. E o contrário também se aplica. Você pode ser um pai amoroso, um esposo carinhoso, um cidadão exemplar. E nos seus 2 filhos em casa, decidir: eu vou ser honesto, bondoso e carinhoso como meu pai, porque eu estou vendo meu pai ser assim. E o outro filho pode simplesmente decidir não ser como o pai. Ele pode escolher o caminho contrário, porque ele vai olhar para dentro de si e falar assim: os meus desejos, as minhas opiniões, as minhas vontades são superiores às do meu pai. Então, esse filho pode escolher romper e ir para um caminho de criminalidade. Não são raras as vezes em que nós vemos na televisão casos de jovens apreendidos e mostram um pai e uma mãe ali chorando e falando: mas não foi isso que eu te ensinei, não é isso que eu queria que você fosse, eu te ensinei, eu te eduquei e você escolheu ser diferente. Entende? Os nossos filhos podem escolher repetir os nossos exemplos, sejam eles bons ou maus, ou eles podem decidir romper com o nosso exemplo. E nós não temos controle de qual caminho o nosso filho vai escolher. Mas existe uma grande possibilidade, uma grande probabilidade de que, se nós estivermos no caminho, caminhando honestamente no caminho, junto com os nossos filhos, a chance deles se desviar é muito menor, bem menor. E estar no caminho com o filho não é só mostrar o caminho para ele. É você vivenciar, é você viver aquele caminho, é você agir com base naquele caminho, em tudo que ele representa. E assim, você usar esse caminho como uma ferramenta de fusão, sabe? Nós pais precisamos estar fundidos com os nossos filhos, nós precisamos estar unidos, sabe? Agarrados uns com os outros, eles conosco, nós com eles, para que ao menor sinal de desvio de comportamento, nós possamos agir preventivamente, agir na raiz. É muito difícil porque nós vemos hoje muitos pais apagando incêndio, mas eles não perceberam lá atrás a primeira faísca de fogo que geraria aquele incêndio. Nós temos que parar de ter uma postura somente reativa. Nós temos que agir de maneira preventiva com os nossos filhos. Então, se você, pai, não tem tido tempo de qualidade com seu filho, é fundamental que você encontre uma forma de ter esse tempo de qualidade com ele. Porque senão daqui a um tempo ele estará tão distante de você que, ainda que você encontre o tempo, você não vai conseguir trazer o seu filho para perto de você. E se você, pai, quer que o seu filho ame a Deus, que ande nos caminhos de Deus, é importante que o primeiro apaixonado por Cristo do seu lar seja você. É importante que o primeiro apaixonado pelos caminhos de Deus da sua casa seja você, pai, seja você, mãe. Porque historinha bíblica as crianças conhecem, elas assistem um vídeo no YouTube, elas vão à igreja, elas ouvem as historinhas. As historinhas
Todo mundo conhece. Até quem não serve a Cristo conhece o menino que derrubou o gigante. Mas o seu filho precisa entender o propósito de todos esses fatos narrados na Bíblia. E nós, pais, não podemos ser aqueles que vão falar de um Deus com o qual nós não temos tanta intimidade. É importante que nós tenhamos intimidade com Deus para entender o nosso propósito com Deus, para que o nosso filho siga o nosso exemplo, para que ele queira ser apaixonado por Deus como nós somos. Só assim o nosso filho vai caminhar em direção a Deus. Entende? Complexo? Eu acho que não. O evangelho é simples, mas é um caminho trabalhoso, é um caminho demorado, né? É um passo de cada vez, dia após dia, que nós estaremos trilhando o caminho certo. E nós temos que ter um cuidado diário com isso. E quando nós percebemos quem é o ser humano hoje, nós sabemos que os seres humanos têm uma necessidade pelo sagrado. Nós precisamos do sagrado. Nós estamos o tempo todo buscando uma forma de sagrado, porque nós reconhecemos que nós somos finitos, que nós somos limitados. E nós buscamos sempre o sobrenatural para justificar, para explicar aquilo que nós não conseguimos explicar. E se você busca o sagrado na forma de Deus na sua casa, se você tem levado o seu filho para andar em direção a Deus, é fundamental que você esteja caminhando com Deus. Porque senão o seu filho não vai querer trilhar esse caminho. Por quê? Porque eu vou trilhar um caminho que nem meu pai está lá, né? É aquela questão assim, você está com um carro velho, aí você está querendo vender esse carro, aí você fala, chega na pessoa, compra aqui meu carro velho. Eu falo, peraí, mas se nem você está querendo isso, por que eu vou querer? Quais são os argumentos que você tem para que eu queira o que você não quer mais? Então, o evangelho é isso. Levar os nossos filhos em direção a Deus exige que nós, pais, estejamos trilhando esse caminho. Tudo bem? Vamos fazer uma pausa, vamos fazer um breve intervalo e nós voltamos logo, logo com a sequência desse tema tão rico. Aguardo você. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou a vida de milhares de famílias em todo o estado. O Goiás Social é a maior política social da história e já atendeu quase 2 milhões de goianos. Já são mais de 50 mil estudantes beneficiados com bolsa de estudo para a universidade e mais de 200 mil mulheres já foram beneficiadas pelo programa Mães de Goiás. O aluguel social garante moradia digna a milhares de famílias em 145 municípios do estado. E o programa Casas a Custo Zero entregará 10 mil casas até o fim de 2026. Goiás alcançou a menor taxa de pobreza do país. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. Voltamos, eu falei que era rápido. O assunto tá denso, né? Bem denso, bem cheio de nuances. E por isso eu trouxe o convidado para dar sequência aqui comigo. Pastor Tiago está aqui mais uma vez. Bom dia, pastor. Bom Obrigada. dia. Eu que agradeço mais uma vez. Agora nós vamos dar sequência. Pastor, eu comecei falando que nós somos seres de aliança. Nós precisamos ter compromisso com os valores que nós queremos que os nossos filhos sigam, né? Senão nós estaremos como Jó, amando a Deus e conhecendo a Deus de ouvir falar, né? E é incrível como a palavra de Deus se renova, né? Quando aquele versículo, ensina a criança no caminho, ele encaixa em absolutamente tudo, né? Eu acho que se a gente pudesse eleger um versículo base dessas palestras nossas, é essa, estar no caminho, né? E nós somos seres de aliança. E agora eu quero falar que nós precisamos ter compromisso com os valores que nós queremos. E nós somos o filtro, né?
para o coração dos nossos filhos, né? Nós que temos que ser o primeiro a filtrar os conteúdos que eles vão ter, os acessos às pessoas, as influências, né? Nós não podemos deixar a criança Deus dará escolhendo, Uhum, achando que ela vai ter. Não, meu filho é muito inteligente, ele tem condição de escolher o que ele quer. uhum, Não tem, né? uhum. Quando a gente fala de pastorear o coração da criança, a gente tem que ter uma noção de pastorear por quê. Uhum, E aí, como um norte para a nossa conversa, e como a nossa conversa ela é bíblica e teológica, a gente tem que entender que o coração dos nossos filhos não são neutros, né? O coração uhum, não é neutro. O nosso não é, o coração dos nossos filhos também não. Então, para a gente ter uma noção do que a gente está falando, olha o que Provérbios capítulo 9, verso 7 a 10 diz. Olha, o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. uhum, Ah, às vezes a gente fica pensando que prover os nossos filhos com toda uma estrutura de educação, de ensino, de bens materiais, aula de diversas coisas durante o dia, isso vai fazer com que os nossos filhos sejam bem-sucedidos e que eles até nos amem mais por e que isso. saibam fazer boas escolhas, né? A gente É, acredita que isso é suficiente. exato. São as influências formativas que a gente já falou, né? Uhum, Só que as influências, esse tipo de influência não é suficiente para trazer um bom coração, um caminho correto para o seu filho. Porque a gente precisa ensinar eles a como reagir. Como reagir em relação a essas coisas que nós trazemos a eles. uhum, Então, como é que seu filho reage diante de um presente novo? Como é que seu filho reage diante de uma repreensão? Quando você repreende ele, como é que ele reage? uhum, O texto de Provérbios está mostrando para nós que essa repreensão ela é necessária para que os nossos filhos se tornem mais sábios ainda. Então, se a gente quer filhos obedientes, nós queremos filhos bem-sucedidos, equilibrados, emocionalmente, inclusive, a palavra de Deus está dizendo que a gente tem que repreendê-lo, dar instrução a ele, para que ele se torne mais sábio ainda. uhum. E aí, o versículo 10 é um dos versículos mais conhecidos, né, que é o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu sei que nós queremos que os nossos filhos sejam sábios, bem-sucedidos, que eles saibam lidar com o mundo, mas a questão principal é como a gente está formando eles para isso. A gente está ensinando eles a temer ao Senhor ou a gente está ensinando eles a terem ídolos no coração? Então, o princípio da sabedoria, ele vem inseparavelmente com o temor do Senhor. E somos nós os responsáveis por indicar esse caminho, o caminho do Senhor. E como você disse, Uhum. é um caminho, é uma estrada, é uma jornada, não são pontos, não são questões pontuais. É você e seu filho andando juntos lado a lado. Quando a gente fala assim do caminho, vou dar um exemplo aqui, né? Que a gente está aqui em Goiânia, e nós temos ali aquele caminho até Trindade, que tem as Uhum, paradas, né, das sim. estações. A gente precisa entender que ainda que eu vá fazer parada, eu penso assim, quem segue aquele caminho, e você vai parando naquelas estações lá, e você vai vendo as imagens, quando tá na época da festa, você vê a encenação. Aí, enquanto você está ali parado, você está lá refletindo, você está vendo tudo mais. Mas entre uma estação e outra, eu tenho uma escolha. Eu anulo totalmente o assunto e depois lá na próxima estação eu lembro dele, ou eu vou digerindo aquilo entre uma estação e outra. Uhum, Quando eu penso na maternidade, na paternidade, às vezes a gente fica preocupado com alguns marcos. Quando meu filho, quando ele completar os 12 anos, eu vou sentar e vou conversar com ele. Mas entre os 10 e os 12 eu não fiz nada. Não, né? A maternidade e a paternidade hoje, ela é vista muito assim, muito reativa. Então, assim, chegou aquele marco importante, eu faço alguma coisa, bato meu cartão ali, pronto, sou um bom pai, eu conversei com meu filho sobre isso, isso, isso.
Mas e entre esses marcos, o que você fez? Onde você estava? E acaba que, muitas vezes, quando a gente viaja de carro, a gente percebe muito isso. Eu gosto muito do percurso. Às vezes eu me divirto muito mais com o percurso do que para onde eu estou indo. Uhum. E a educação precisa ser isso. O caminho precisa ser atraente, Uhum. né? Porque senão a gente vai fazer igual a viagem de avião. Você está no aeroporto ali, papo, 2 horas depois você não viu nada, você não olhou nada, e você só conhece o lugar para onde você está indo. E quando a gente fala de educação, não é isso, é um caminho com vários obstáculos, e se eu não presto atenção, eu tropeço neles, É. né? Então, assim, eu não posso esperar os marcos da vida do meu filho, a virada de idade, a virada de escola, igual meu filho mudou do Fundamental 1 para o 2. Eu não posso esperar só os marcos para fazer alguma coisa, né? Uhum. Eu tenho que estar presente com ele o tempo todo, É. né? Não é um teletransporte de uma fase para outra. É. E nós estamos tão imediatistas hoje em dia que a gente está quase acreditando que dá para teletransportar só para os momentos importantes, né? É. Os marcos, eles são importantes, né? Eles são significativos na questão da formação dos filhos, porque realmente acontecem mudanças, tanto biológicas, né, Uhum, quanto sociais. Eles começam a ter algumas compreensões que eles não tinham antes. E é importante que a gente vá preparando eles para a próxima parada, uhum. né? A gente tem uma explosão social hoje de crianças ansiosas. A gente tem uma explosão hoje de crianças com fobias, com problemas de ordem psíquica diversas, né? E quando a gente fala do papel dos pais, nosso papel com os nossos filhos, de novo, é levá-los à adoração ao Senhor, né? E por que isso é importante? E aí hoje a gente vai fazer um Uhum. passeio aqui na Bíblia, Vamos. né? Salmo 51, versículo 5, vai dizer que isso aqui é Davi escrevendo. Amo esse salmo. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O que Davi está querendo dizer aqui é que desde o seu nascimento ele é inclinado para o mal. Não tem aquela fase da inocência da criança. É um engano a gente pensar que o nosso filho É puro, ele é puro, ingênuo. ingênuo, ele não sabe nada de praticar o mal. O texto está dizendo que nós já nascemos assim, com essa inclinação para o mal. O que isso quer dizer? Do ponto de vista teológico, nós nascemos com inclinação para a idolatria. E o papel, quando a gente fala de encaminhar os nossos filhos para o Senhor, do caminho do Senhor, é mostrar que no Senhor eles têm uma razão de existência. O ídolo não dá isso para os nossos filhos. É interessante O ídolo mesmo. rouba isso. Então, por exemplo, uma criança que é suprida pelo ídolo material constantemente, né? Ele não tem a presença dos pais, mas ele tem presentes o tempo todo. Ele vai cultivar no seu coração o ídolo do materialismo. Só que todo e qualquer ídolo, ele cobra o seu preço, né? Qual é o preço que esse ídolo do consumismo, do materialismo, do conforto, do dinheiro vai proporcionar para o seu filho? Uma criança exigente, extremamente exigente, que sempre quer o próximo, que nunca está satisfeita, e você que lute para Suprir. suprir isso aí. Então, talvez essa seja uma das questões mais importantes que a gente fale aqui, a gente precisa identificar o ídolo no coração do nosso filho e tratar segundo a palavra de Deus está mostrando para nós, né? Isso prepara ele para a próxima parada, prepara ele para a faculdade, que é o momento que a Toda gente tem forma, né? medo, né? Tem. Domingo eu estava conversando com as crianças na igreja, né? E eu estava falando assim com eles. Tia, tatuagem é pecado? Ele depende. Qual a motivação por trás dela? Isso. Uai, tia, então tudo depende da motivação. Eu falei, logicamente, agora vocês entenderam. Qual é o desejo que está aí atrás desse coração, levando você a fazer algo? Esse desejo é que muitas vezes é o pecado, né? E a questão da idolatria, às vezes a pessoa fala assim, então eu não vou idolatrar imagens, não vou idolatrar pessoas, vou idolatrar a Deus. A idolatria é ruim, ela não te deixa discernir, né? A idolatria não tem discernimento nela, né? Tem uma devoção cega e não tem entendimento. E o próprio Deus, a todo momento, ele nos chama para nós
o conhecermos, né? Uhum. Deus, ele não quer pessoas que o adorem cegamente, ele quer pessoas que discernam e escolham estar com ele. Porque Deus, a todo momento, ele quer um relacionamento conosco. Uhum. E quando a gente trata da idolatria, daquele ídolo que está no coração, não tem retorno, Uhum. né? Igual, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa que idolatra futebol, é muito comum nos nossos dias. Uhum. A pessoa que ela idolatra futebol, ela chega ao ponto de ela tirar da despesa dela para comprar camisetas de time, ela tira dinheiro de onde não tem para comprar um ingresso para um jogo de futebol que ele pode assistir em casa, Uhum. ou que ele pode ficar sabendo um placar depois. Ele não tem entendimento do que ele está fazendo. Uhum. Agora, quando você fala assim, eu adoro a Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, existe uma leveza, né? Uhum. É uma responsabilidade, mas existe uma leveza. E trazer isso para o coração da criança é aquela questão, é semelhante a que a gente falou no outro programa, como Samuel, né? Samuel e os filhos. Samuel amava a Deus, honrava a Deus, mas ele não conseguiu transmitir aquela paixão e o mesmo discernimento que ele tinha para os filhos, né? Uhum. E nós precisamos transmitir para os nossos filhos Deus com entendimento, né? Uhum. Com discernimento. Uhum. É. Permitindo o questionamento, inclusive, né? Justamente. Lembrando que toda a história bíblica, Deus ele não proíbe o questionamento, Uhum. né? Ele proíbe, no Jardim do Éden, ele proibiu realmente, definitivamente, que não era para comer daquele fruto, né? Mas ao longo da história, você percebe que Deus ele tem relacionamentos em que as pessoas o questionam. Elias fez isso. Mas até no Éden, Deus deu a justificativa. Eles não aceitaram, né? Não acreditaram no Né? que, Mas no que tinha a Deus justificativa, disse. não coma para não morrer. E lá no Éden é tão pedagógico, né, já que você tocou nesse Uhum. assunto, porque Deus ele vinha todos os dias e caminhava pelo jardim com Adão, né? Com certeza ali tinham conversas paternas, né? Uhum. Então eles conversavam sobre as questões que permeavam ali o jardim do Éden. E a paternidade, a maternidade, ela tem que também espelhar esse cuidado de Deus. Uhum. Nós somos o braço de Deus ali no nosso lar para conduzir os nossos filhos, entre muitas aspas, de volta para casa, de Uhum. volta para o Senhor, né? E não deixar que os ídolos se instalem na nossa casa. E coisas boas podem ser ídolos. O nosso trabalho pode ser um ídolo. Sim. Aquela conversa assim de que eu vou dar para o meu filho o que eu nunca tive, isso pode ser um ídolo. E eu fico pensando assim, lá na fase adulta, como é que seu filho vai se lembrar de você? Ele vai se lembrar de um pai devoto ao Senhor, de um pai que sempre tinha preocupação de sentar à mesa e abrir a Bíblia e dizer o que Deus diz? Ou ele vai se lembrar sempre dos pais ausentes, mas que Pagavam as contas. pagavam as contas, né? A gente tem que ter essa preocupação. Vamos deixar para o próximo bloco, nós vamos falar de estímulos, influências normativas. Tá? Estamos só na metade do assunto. Logicamente não vamos esgotá-lo, mas fica aqui com a gente, não vai embora não. Voltamos logo para continuar nessa sequência. Como guiar o coração do seu filho até onde está Deus. Fica aí, não vai embora. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado.
voltamos aqui para o nosso bloco aqui. Pastor, quando a gente fala criação além dos estímulos, né? Não é apenas fornecer bons estímulos, mas é um combate corpo a corpo para pastorear a criança em sua interação. Acho que está muito no que a gente falou, né? De discernir, né? Aliás, discernir qual caminho que eu quero. Por que eu te coloco nesse caminho? Ah, vai para aí para a direita. Tá, mas por que você tem que ir? Você entende por que você tem que ir por ali? Uhum. E quando a gente dá o estímulo correto, o caminho fica mais simples, né? Quando a gente entende, né? Uhum. Não é seguir cegamente, mas seguir compreendendo, né? Uhum. Quando a gente fala desses estímulos, é o que cerca a criança. Tudo que cerca a criança é um estímulo para ela. A escola é um estímulo, Uhum. os amigos são estímulo, os brinquedos são estímulos, né? De novo, a gente não pode cair no erro de achar que suprir tudo isso, né, toda essa estrutura, suprir os nossos filhos com isso vai garantir que eles estejam no caminho certo. Pode ser que não. E aí, o que essa proposta aí quer dizer é assim, que a gente tem que ir além disso, ir além dos estímulos que normalmente a gente tem. De novo, recai o papel dos pais, preparando eles para a próxima parada, para Uhum. os momentos decisivos da vida. E aí, uma das grandes preocupações que a gente tem é sobre com quem os nossos filhos vão andar. Uhum. E a gente muitas vezes não prepara eles para escolher os amigos, para escolher com quem eles realmente vão partilhar a vida. E de novo, a gente volta os olhos para a palavra de Deus no livro de Provérbios. Provérbios 24, 1 e 2 diz assim: não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e seus lábios falam para o mal. Se eu vou cultivando um coração discípulo de Jesus nos meus filhos, eles mesmos vão tendo as noções de que aquilo que está fora daqui tem alguma coisa de errada. Então ele começa a perceber as coisas erradas fora do ambiente de segurança dele, que é a casa dele. Então a adolescência, como a gente está falando sobre isso, a adolescência, e um dos grandes problemas da adolescência é de fato mas amizades, né? Amizades que vão corrompê-los, vão levar eles para um caminho ruim. Se eu vou instruindo meu filho desde muito antes disso, quando ele chegar lá na frente, ele vai ter um senso moral. Ele vai ter discernimento, né? A bússola moral do nosso filho, né, o coração, ela já vai estar bem calibrada. E essa criança, quando chegar na fase de adolescência, ela vai conseguir perceber aquilo que não está certo no mundo, desde as pequenas coisas até as maiores, assim. É claro que isso não blinda totalmente os nossos filhos, a gente não está dando receita de bolo. Uhum. Não é que vai blindar a vida, agora nada de ruim vai acontecer. Mas o que a gente está falando é, coloca isso no HD deles, coloca isso no DNA deles. Uma hora eles vão acessar isso. Uma hora eles vão acessar. É a semente que a gente vai lançando, uma hora ela vai brotar. Mas você tem que ter como norte e uma decisão firme no seu coração de apontar esse caminho para o seu filho. É de estar nesse caminho com o seu filho. Porque depois não adianta a gente ficar reclamando da colheita, se a semeadura não foi boa. É verdade. Né? Eu brinco com as crianças na escola dominical. Eu falei, gente, se vocês estão plantando giló, não vai colher morango. Não adianta falar, ai tia, por que não saiu um morango? Que não vai, meu filho, você está plantando giló, vai sair giló. E é interessante, eu estou estudando com meu filho agora, a gente saiu do Novo Testamento, nós fomos para Samuel e estamos no livro de 2 Samuel. Aí ontem nós chegamos na parte, né, em que Davi unifica o reino. Aí meu filho, assim, no final da leitura lá, falou assim, mãe, como que um cara igual Davi derrapou do tanto que ele derrapou? Eu falei, isso é para você não achar que você está imune. Mas ele falou assim, mãe, mas uma coisa, né, ele sempre voltava. Eu falei, meu filho, por quê? Deus estava tão grande dentro dele, na natureza dele, que mesmo em alguns momentos adormecido, Davi nunca pecou em paz, né? E a questão com os nossos filhos, que eu vejo, é que quando nós ensinamos o caminho para ele, estando no caminho,
ele não vai fazer coisa errada em paz. Ele pode até fazer, mas algo dentro dele vai acusar. O famoso assim, se minha mãe souber, me mata. Ele sabe que aquele ali não é o caminho natural dele. Ele entende aquilo. E é natural que, com o passar do tempo, ele vai acessar, né? Passou lá no HDzinho dele e falou: opa, eu tenho ferramentas aqui para voltar, para retroceder e voltar lá onde eu parei. Filho pródigo, né? Né? O filho pródigo, ele vai ter lembrança da casa do pai. Mas hoje em dia o que a gente mais vê é que os filhos não têm lembrança da casa do pai. Porque as casas hoje, antigamente quando eu era criança, quando a gente falava assim um lar disfuncional, é um lar onde o pai morreu, foi embora e a mãe criou os filhos sozinhos. Hoje, infelizmente, nós temos lares disfuncionais com pai e mãe dentro de casa. E é loucura a gente pensar que os dois estão ali, mas não estão. Né? Mas qual é o ídolo dos pais? Quem você adora? Então, se eu tenho pais hedonistas, no sentido de serem pais que querem a sua felicidade, eles não vão se preocupar em oferecer outra coisa para os filhos. O filho é um empecilho. O filho é um empecilho. Ele quer continuar tendo a mesma vida de antes, quando não tinha filho. E tantos outros ídolos, né? Se o seu ídolo é o sucesso profissional, você vai levar isso para sua casa. A gente não oferece aquilo que a gente não tem. A gente oferece aquilo que nós já temos e gostamos. Se eu amo a Cristo, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou amar os meus filhos, ou seja, o próximo, como a mim mesmo. E como é que eu amo o meu próximo como a mim mesmo? Apresentando aquilo que é de mais precioso que eu tenho. Então, se Cristo é o meu tesouro mais valioso, não tem como eu acender essa lamparina e colocá-la debaixo do alqueire, da cama. Eu não consigo esconder uma cidade embaixo de um monte. Então, é uma coisa que não precisa ser forçada. E lembrando que tudo que é forçado não se torna hábito. Verdade. Agora, se eu amo de fato e de verdade o meu Senhor, e se Ele é o meu tesouro, e lembra-se que onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Sim. Eu quero compartilhar com os meus filhos esse tesouro que eu tenho. Agora, se o seu tesouro for dinheiro, é dinheiro que você vai dar para sua família. Verdade. Ela não vai passar necessidade, no sentido material, mas ela vai morrer de fome no sentido espiritual. E aí a gente vê pais sendo abandonados lá na frente. Né? E aí vai se perguntar, poxa, mas eu dei tudo, por que não cuida de mim agora? Porque você deu tudo do ponto de vista material e isso se tornou um ídolo na sua casa. O ídolo só está cobrando o preço dele. E é alto. É muito alto. E eu lembro que no domingo eu conversando com as crianças falando sobre motivação, né? E eu falei assim para eles, né? A gente estava lendo lá em Mateus, quando fala que Jesus manda os discípulos e fala: não levem capas, não levem nada no alforje, escolha uma família para adentrar. E a gente lê naquela parte lá, eu falei: gente, Deus quer. Jesus falou para os discípulos: para vocês irem apresentar o evangelho, para vocês curarem, libertarem, e o sustento eu vou providenciar. E aí eles falam assim: tia, mas assim, Deus vai cuidar mesmo? Eu falei assim: Deus sempre cuidou. Ele vai enviar. Só que aí eu falei para ele: só que vocês precisam entender uma coisa, Deus vai enviar o sustento conforme a sua necessidade. Hoje nós estamos buscando sustento além das nossas necessidades. Nós estamos sempre querendo o mais. Aí eu falei assim para eles, eu falei assim: olha, um carro de 100 mil anda igual o carro de 1 milhão. Por que você quer um carro de 1 milhão? Ai, tia, para mostrar para todo mundo que eu tô no carro. Falei: tá vendo? Olha a motivação, voltamos à motivação, né? E uma coisa assim que eu falei para eles: qual é a motivação das vidas de vocês? Vocês precisam identificar o que está dentro do seu coração. Porque é esse desejo que vai mover toda a sua vida. E se esse desejo é ruim, vai dar ruim lá na frente. Não tem como. E eu coloco aqui o exemplo de José. Uma vez eu assisti uma pregação que eu fiquei encantada, eu não esqueci ela. E o pastor falava assim:
José não queria estar no Egito. Ele não nem cresceu ali na infância dele, um dia eu quero ser escravo no Egito. Não, ele foi jogado lá. Mas ele entendeu que, apesar de ter sido contra a sua vontade estar lá, não é porque eu estou num lugar que eu não quero estar que eu vou negar os meus valores, eu vou negar os princípios, eu vou negar a minha natureza, eu vou abrir mão daquilo que eu amo por causa do lugar em que eu estou. E nessa mesma pregação ele citou sobre Daniel e seus amigos não queriam estar lá na Babilônia, só que o Egito nunca entrou em José e a Babilônia nunca entrou no coração de Daniel. A serva de Naamã, ela estava ali escrava, mas ela não deixou a escravatura entrar, azedar a alma dela. E hoje nós somos tão suscetíveis, nós somos tão influenciáveis que nós temos permitido dia a dia que o caminho azede a nossa natureza. E o caminho está moldando quem nós devemos ser, e deveria ser o contrário, né? Nós não podemos deixar o Egito entrar em nós. E por que Babilônia não entrou no coração de Daniel, seus amigos? Por que o Egito não entrou no coração de José? Por que a Babilônia não entrou no coração daquela menina, né? Porque o coração dele já estava ocupado. Já estava preenchido. Já estava preenchido. Então, de novo, a gente pode comparar isso aos momentos em que os nossos filhos saem debaixo da nossa asa e a gente fica preocupado, né? Seja para fazer a primeira vez foi na festinha sozinho. O que vai fazer lá? Foi para a faculdade, foi fazer um intercâmbio fora. Como é que vai ser? Só que quando você prepara ele para isso, e de novo, a gente não está prometendo que não vai acontecer, mas quando você prepara ele para isso, ele pode estar no centro da pecaminosidade do mundo, que Babilônia era conhecida como isso, que isso não vai corrompê-lo, né? Mas a gente precisa parar de dar esses pequenos estímulos que não levam a nada, a gente não dá consistência para eles, não dá consistência de vida, consistência de saber lidar com a vida, saber lidar com a diversidade. E de novo, a gente precisa olhar para a Escritura e ter a plena consciência de que o que ela nos apresenta serve para mim e serve para o meu filho. Então, olha o que o Salmo 127 diz. Isso aqui, para mim, é uma das colunas da Bíblia. Verdade. Que fala sobre aquilo que são os nossos planos temporais aqui nessa vida, mas que eles têm como estrutura fundamental aquilo que é o eterno. Então veja, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Ou seja, eu faço tudo isso. Eu trabalho, eu vigio o que eu conquisto, eu levanto cedo, durmo tarde, mas isso não é o meu alvo de vida, isso não são os meus ídolos. Aquele que eu adoro é que sustenta tudo isso. E ele sustenta tudo isso principalmente no momento em que eu estou em inatividade. No momento que eu estou dormindo, Deus continua trabalhando. Esse é um texto que é um convite àqueles que estão construindo, guardando, levantando cedo e dormindo tarde. Veja que não são coisas ruins em si. O ruim é fazer isso sem o Senhor. É verdade. Então é o que nós estamos falando aqui. Continue trabalhando, continue construindo, continue dando aquilo que você acha que é o de melhor para a sua família, mas sem se esquecer do que é realmente o melhor de Deus para nós, que é Cristo. Quando Deus está no centro, quando o Evangelho está no centro do nosso coração, nós discernimos bem as nossas motivações, né? Então, motivações mesmo. Eu não vou trabalhar porque eu trabalho para me sustentar. Ponto. Se eu não por me sustentar, por quê? Para me sustentar, manter meu corpo saudável, para eu sustentar os meus filhos, mas aí entra aquela questão, igual, por exemplo, por que eu trabalho hoje? Eu tenho muito prazer em tirar da minha renda para gerar alguma coisa no culto com as crianças. Então, um presente, um lanche diferente, alguma coisa assim. Então, assim, por que eu trabalho?
o último estágio do porquê nós fazemos as coisas precisa ser o reino. Uhum. Porque senão fica vazio. Aí por isso que as pessoas buscam hoje em dia exageradamente o culto ao corpo, exageradamente exercício físico é maravilhoso, mas tem gente que idolatra aquilo, porque falta a motivação real. Uhum. Se não tem Deus, é uma busca incansável e uma busca desenfreada. Vou para o exercício físico, não é. Vou para o futebol, não é. Vou para o procedimento estético, não é. Vou trabalhar até morrer, não é. Não, vou para a roça, vou descansar, não é. Se a gente tira Deus, só tem cansaço. Só, Porque você não alcança nunca, você não encontra nunca, só. né? Até mesmo os filhos, então vou me dedicar 100% pro meu marido, meu filho, vou esquecer de Deus. Aí o marido vai embora, o filho cresce, dá pouco se lixando para você. Se eu tiro Deus da minha motivação, é uma busca cega, É. né? Uhum. Tudo é uma busca cega. E olha, o contexto desse salmo e dentro do livro de Salmos tem os que a gente chama de salmos de peregrinação, Uhum. que é o Salmo 120 ao 134. E o 127 está no meio deles. Eram salmos que eles iam cantando enquanto eles iam para as festas em Jerusalém. Então, todo mundo que morava fora de Jerusalém, pelo menos uma vez por ano, tinha que ir até lá. Uhum. Por isso que era o salmo de peregrinação. E eles iam cantando isso. E aí, veja que esse salmo é um salmo em que eles paravam tudo. Eles paravam. Para você ir para Jerusalém, você tem que parar Uhum. a sua lavoura, você tem que parar o seu rebanho, você tem que parar de cuidar da sua casa, você tem que parar a sua rotina anual. O que Deus está falando aqui? Olha, não se preocupa. Vem para Jerusalém, E o resto eu cuido. que eu continuo cuidando de você, mesmo quando você está dormindo. Imagina quando você está indo para Jerusalém adorar o Senhor. Verdade. Então, esses salmos de peregrinação, eles são um convite para realmente a gente fazer o que Jesus nos convida lá no Novo Testamento. Vinde a mim. Todos os que Refletir estão nas paradas, cansados né? e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Cansaço hoje é a palavra que define os pais, Todo mundo. né? Então, quem é que não quer descansar? Agora é o que você falou, né? Se eu apenas descanso, se eu acho que uma noite de sono vai descansar sem Cristo, estou enganado. Vai cuidar da Porque canção. o descanso não são horas de sono, mas é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo, né? É Ele que vai reorganizando a nossa vida, é Ele que vai reorganizando o modo como nós criamos os nossos filhos. De novo, Deus quer que você continue trabalhando, edificando, cuidando das coisas, mas faça isso para a glória dele. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios Uhum. 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, Pra glória faça de para a Deus. glória de Deus. Amém. Muito bom, pastor. Nós vamos ficando por aqui, né? Mas eu quero falar que nós estamos só começando. Esse é o nosso terceiro encontro, terceiro ou quarto. Nós ainda temos muito assunto para falar. Não dá para guiar os corações dos seus filhos a Deus com 40 minutos de programa. Nós estamos só começando e eu conto com você nessa caminhada. Mas se eu puder deixar algo para você hoje, vale a pena. Vale a pena, porque quando você vê aquele trenzinho pequenininho ali crescendo e de repente você vê ele seguindo naquele caminho, ele acertando, você percebe que todas as noites em claro valeram a pena. Você percebe que todo o cansaço, que todas as conversas valeram a pena. Então, criar filhos é de fato você ter nas suas mãos a herança que Deus deixou para você. E herança a gente cuida. De herança a gente cuida, a gente guarda, a gente protege, a gente faz render. Porque se eu não cuido da herança, eu fico sem sustento no futuro, né, pastor? Boa análise. Então, cuide bem da herança do Senhor, que são seus filhos. Conte com Deus, chame Deus para o jogo, que Ele vai entrar e vai mudar o placar da sua vida. E eu fico por aqui e até a próxima. Não vai embora. O Alô Criançada está sempre por aqui com bons episódios. Compartilhe e divulgue com a sua família. Até mais.